sobre um rei que passou um grande problema, enfrentou um grande desafio na sua vida. E eu vou ler 2 Crônicas, capítulo 20, mas eu vou pulando alguns versículos, porque senão fica muito grande. A história dele é muito interessante e muito bonita. O nome dele é Josafá. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon, vieram a peleja contra Josafá. E com eles alguns outros amonitas vieram também a peleja. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azarão Tamar, que é em Gedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. Aí eu vou passar para os 6. E disse: ah, Senhor, Senhor Deus, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir estão contra mim, pelos quais não permitiste passar a Israel. Eu vou para o 16. Amanhã descereis. Aí Deus falou com Josafá: o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que sobe contra ti. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e estai de pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. No 20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, Judá, ouvi, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa do Senhor. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Que tipo de problema você tem identificado na sua vida, na sua casa? Qual é o tipo de problema que você está atravessando hoje? Que tipo de dificuldade você tem enfrentado? Um dia, segundo essa história, chegou aos ouvidos do rei que ele estava prestes a enfrentar um grande problema. Um problema, na verdade, invencível, porque vinha uma multidão contra ele. Disseram a ele: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é Edom. Essa foi a notícia que chegou aos ouvidos de Josafá, e que não inspirava nenhum tipo de ânimo. Muito pelo contrário. Ao perceber que teria que enfrentar um grande problema, ele desenvolveu um tipo de comportamento como cada um de nós quando recebe uma notícia ou quando constata que tem um problema que aos seus olhos e aos meus olhos parece infalível. O primeiro sentimento que invadiu o coração de Josafá e a mente após receber aquela palavra está escrito lá no versículo 3. Ele teve medo. Após ouvir aquela palavra tão dura, ele teve medo, e nós sabemos que o medo leva as pessoas à desistência, leva as pessoas a encurtarem a sua jornada de qualquer maneira, leva as pessoas a se associarem ao que não devem, leva as pessoas a desistirem dos seus sonhos e também a não assumirem as suas responsabilidades.
Josafá teve medo, mas essa foi só o primeiro sentimento que ele teve. No verso 12 do capítulo 20, nós percebemos que um outro tipo de comportamento invadiu a alma de Josafá. Ele diz: Senhor, em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Além do medo, ele está dizendo a Deus que ele se sentiu totalmente incapaz para resolver aquele problema, aquela dificuldade. Ele estava dizendo que era totalmente incapaz e impotente para vencer os seus adversários. E você? Você está se sentindo assim hoje? Impotente para resolver aquele problema? Impotente para enfrentar aquela situação? Impotente diante daquilo que está acontecendo na sua vida hoje? Josafá disse não saber mais o que fazer. Se vai para a esquerda, se vai para a direita, se segue em frente, se fica parado. E por fim, Josafá fala também da sua falta de direção. Ele diz em sua oração que além de ter medo, além de ser incapaz, além de estar sem forças, ele declara a Deus: não sei o que fazer. Você tem dito isso para Deus ultimamente? Eu não sei o que fazer com essa ou aquela situação. Eu estou me sentindo impotente, eu estou com medo do futuro e não sei o que fazer diante desse problema. Que tipo de medida tomar? Ele estava dizendo a Deus que não sabia mais o que fazer. Às vezes nós nos deparamos com certos tipos de problemas e nós não sabemos o que fazer. Se agimos ou se ficamos parados. Se avançamos, temos fé, ou se esperamos o agir de Deus quietinhos. Ou então, se metemos os nossos 10 dedinhos nas coisas e começamos a tentar resolver as coisas do nosso jeito, para acabar o sofrimento. Veja que tipo de dilema esse homem vivia. Porque aquele problema não afetava só ele. Havia muita gente com ele. Em função de uma guerra e de um problema, ele enfrentava um desafio. O medo alojado em seu coração tomou conta dele, que sentiu-se impotente, incapaz e ainda por cima, sem direção. Imagine um monte de homens atrás dele, famílias inteiras esperando que ele dissesse: pare, vai em frente, vai para a direita, vai à esquerda. Às vezes, eu e você também enfrentamos isso. As nossas famílias às vezes esperam algo de nós, no nosso trabalho, os nossos amigos. As pessoas esperam que nós possamos dizer alguma coisa. Siga, pare, vá em frente. As pessoas estão sempre esperando que nós possamos dizer algo. Que se levante um líder e que diga: é hora de fazer isso. O medo estava alojado no coração dele. A proposta do adversário de Josafá era exterminar tudo aquilo que Josafá dava valor. Na verdade, o meu e o seu adversário, ele veio para tomar posse de tudo aquilo que interessa a nós. Josafá se vê nessa situação totalmente diferente daquilo que ele já havia enfrentado até aquele momento. Parece que era o maior desafio da vida daquele homem. E você? Você tem vivido algo diferente ou algo que para você é o maior desafio da sua vida? Algo que tem acontecido ao longo dos anos e que você agora diz: Senhor, e agora? Eu já tentei isso e aquilo, o que é que eu vou fazer? Parece que era a situação mais difícil da vida de Josafá. No verso 12, ele finaliza a oração dizendo: porém, os nossos olhos estão fixos e colocados em Ti, Senhor. É verdade que eu me senti incapaz, Senhor. É verdade que eu não sei o que fazer. No coração dele ele dizia para Deus: porém os meus olhos estão postos em Ti, Senhor. Hoje a pergunta que se faz é: onde os seus olhos estão postos? Onde os seus olhos e os meus estão colocados hoje? Diante dos problemas, das dificuldades. Eu recebi um WhatsApp de uma pessoa essa semana que disse que tem medo das coisas nunca mudarem. Deus tocou no meu coração e disse: minha serva, manda uma mensagem para aquela pessoa que você não vê há algum tempo e que não fala com você há algum tempo.
E eu mandei uma mensagem para a pessoa e disse o que Deus tinha mostrado. E a pessoa respondeu dizendo: eu tenho medo de que as coisas nunca mudem. Mas Deus vê todas as coisas. Em Hebreus capítulo 12, diz o que nós devemos fazer: correr com paciência a carreira que foi proposta. De que forma? Correndo de qualquer maneira? Não. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, onde os nossos olhos estão colocados. Será que nós podemos dizer, como Josafá, os nossos olhos estão fixos, colocados em ti, Senhor? Quando Pedro estava no barco, uma outra situação, havia uma tempestade muito forte. E Pedro estava no barco com outras pessoas. Então ele não tinha, Jesus estava num outro barco. Ele mal enxergava Jesus ali naquele outro barco. A tempestade muito grande, a água entrando no barco, as pessoas desesperadas. Eu imagino que devia haver grito. E Pedro começou a andar por cima das águas em direção a Jesus. Ali não havia o que fazer. Ou ele se desesperava, ou ele vencia as águas. E de que forma? Andando na direção de Jesus. Ele deu um passo, deu 2 passos. Ele estava com os olhos fixos em Jesus. Mas logo Pedro perdeu o foco, que é o que acontece conosco. A gente às vezes acorda todo decidido. Alguém fala uma palavra pra gente e não vou me deixar bater por isso não. Mas muitas vezes nós fazemos como Pedro. Nós perdemos o foco. Ele perdeu a atenção e ele começou a olhar para a força das ondas e para a força do vento. Para onde é que você tem olhado? Aonde é que os seus olhos estão fixos? É para a força do vento, para a força da tempestade, para o mau tempo à sua volta. Então ele começou a afundar. É interessante que Jesus estava presente naquele lugar o tempo todo. Mas Pedro deu mais valor à dimensão do problema do que a pessoa e a presença de Jesus naquele lugar. Nós somos assim mesmo. Muitas vezes nós desanimamos, nós queremos parar tudo, queremos mudar tudo, porque quando nós olhamos à nossa volta, o tamanho do problema, nós damos mais valor às ondas revoltas sobre nós do que a presença de Jesus na nossa vida. E Jesus, vendo aquilo, estendeu as mãos para Pedro e arrancou daquele problema, arrancou daquela situação, colocou de volta a um lugar de segurança. Jesus está te dizendo hoje: não temas. Você não vai sucumbir. Porque quando você se sentir inseguro, quando você se sentir sozinho, Ele vai te colocar num lugar de segurança. Lá no meio da tempestade. Jesus não pegou Pedro pela mão e disse: olha, agora nós vamos ali para a areia para você pisar e ver que tudo está firme. Não. Ele colocou Pedro em segurança lá mesmo. Onde é que os seus olhos e os meus olhos estão postos? Então Josafá disse: os meus olhos estão postos em ti. Ele confiava em Deus, assim como eu e você também. E lá estava Josafá buscando a Deus. Foi o que aconteceu, e aí que aconteceu algo excepcional. Ele estava lá agarrado com Deus orando. E Deus dava algo que não era comum naqueles dias. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. E se Ele trouxe uma experiência sobrenatural à vida de Josafá, e Ele também vai trazer uma experiência sobrenatural à sua vida, sabe por quê? Porque quando tudo parece impossível, quando você olha para aquela situação e diz: meu filho, minha filha nunca vão mudar, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, minha irmã, meu irmão, meu Deus, parece que nunca vai mudar. Mas Ele também vai trazer uma situação sobrenatural sobre a sua vida e sobre a vida dos seus. Amém. Deus é um Jesus Cristo, ressuscitou. Deus vai trazer uma experiência incomum para a sua vida e para a minha vida também. O Espírito de Deus
veio no meio da congregação lá com Josafá e o Espírito de Deus começou a falar com ele. Glória a Deus. Deus está fazendo isso aqui hoje, nessa manhã. Nós ainda vamos orar hoje. Deus está mandando orar por vocês hoje e por mim. Antes de nós nos despedirmos, nós vamos orar juntos. Deus tem tanto prazer em estar conosco, que Ele disse que se estiverem presentes 2 ou 3, Ele estaria presente no meio deles. Deus gosta de reuniões como essa para falar com o seu povo. É tão bom que o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo que é precioso que desce. Hoje, há óleo precioso descendo sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Ali o Senhor ordena a minha e a sua bênção. O Espírito de Deus veio, Ele está aqui, Ele começou a falar, assim como Ele falou com Josafá naquele dia. Não esqueçamos que estamos cultuando a um Deus grande que fala, que está vivo. No dia 5 de abril, não tem nem um mês ainda, você falou para todo mundo: Jesus Cristo ressuscitou. No dia da Páscoa recebi inúmeras mensagens que diziam: Mara, Jesus Cristo ressuscitou, glória a Deus, aleluia. As pessoas trocavam essas mensagens. Ele continua vivo. Ele continua vivo. Não esqueçamos que estamos cultuando a esse Deus que fala. Até então, na vida de Josafá, era só notícia ruim. Até então era o seco. Até então era a falta de esperança. Até então ele olhava e não via nada. Mas os olhos dele estavam postos no Senhor. E Deus falou através de Jaziel. Então Deus se revelou. Chegou o tempo em que Deus vai fazer o mesmo. Ele vai falar diretamente comigo e com você. E a primeira coisa que o Senhor falou, está lá no versículo 14. Ele disse: dai ouvidos, prestem atenção. O pessoal precisava de uma chamada de Deus, porque até então a voz que prevalecia era a voz de tristeza, era a voz de desespero, era a voz de abandono, era a voz de solidão. E o Senhor disse: atenção, dai ouvidos. Até então era a promessa de morte. Até então era ausência de futuro. Até então era o que pairava era perdição. Foi o que aconteceu com Jacó, ameaçado de morte por seu irmão. Quando Jacó saiu de casa de mãos vazias, com uma promessa de morte sobre ele, ele foi embora, partiu, e a situação dele era tão ruim que ele não levou nada consigo. Ele fez de travesseiro uma pedra. Ele dormiu e Deus falou com ele: eu sou contigo. Deus apareceu a Jacó para dizer: a sua vida não vai terminar como estão dizendo. Não temas. E Deus logo no versículo 15 disse, continuando na mesma história de Josafá: não temais, não vos assusteis por causa desse problema, porque a peleja não é vossa. Deus se envolve comigo e com você. Então Deus começou a tratar da alma de Josafá. E Deus disse para ele: não tenha medo, essa luta não é sua, essa luta é de Deus. A sua luta e a minha luta não são nossas. A sua luta e a minha luta são do Senhor. Porque a minha luta e a sua não são contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra as potestades. Ela só vai acabar com a nossa libertação. Amém. E a libertação daquele a quem nós amamos. Glória a Deus. No verso 16, a primeira palavra de Deus que Deus disse a eles é: amanhã. Não viva enxergando só o que está acontecendo hoje. Sempre vai haver um amanhã para Deus. Amanhã, Josafá, nunca se esqueça disso. Quando as lutas surgirem na minha e na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, lembre-se de que Deus tem um amanhã para você, que vai trazer consigo esperança. Porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Haverá um
um amanhã. A sua luta, a sua vida não vai acabar desse jeito. No dia de amanhã, Deus vai trazer esperança. Glória a Deus. Quem anda com Deus sempre tem um amanhã. Mesmo porque se nós formos recolhidos, a nossa vida não acaba hoje. A nossa vida continua com Ele. Sempre haverá um amanhã. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus disse a Josafá: amanhã eu vou te dar vitória. Mas como é que foi o amanhã de Josafá? No verso 20, Josafá agarrou aquela promessa. E pela manhã cedo, ele deu uma palavra de ânimo ao povo. E ele saiu para a batalha. Ele saiu de que jeito? Ele foi adorando e louvando a Deus. Mas por que louvar? Porque Deus prometeu a ele um dia de vitória. E antes da vitória chegar, ele começou a cantar. Ele foi para a guerra louvando. Ele enfrentou as suas batalhas cantando e louvando e crendo na vitória, porque ele sabia que Deus prometeu para ele um amanhã. Vai haver um amanhã diferente na sua vida. Você não vai viver todos os dias da sua vida como hoje. Existe um amanhã. Ele disse que você vai vencer a guerra. Ele não foi para a guerra lutar cheio de dúvidas. Não. Ele não foi preocupado. Ele não foi com a cara carrancuda. Ele se armou de adoração e fez dela a arma de guerra, que é essa que prevalece no mundo espiritual. Amém. Deus habita no meio dos louvores, diz a palavra de Deus. Lembra-se de Paulo e Silas na prisão? Eles foram presos. Estavam lá. Quem é que preso numa masmorra, todo manietado, todo amarrado, fica se sentindo bem? Era meia-noite. Os dois estavam presos. Eles tinham sido feridos. A pele devia estar machucada, inchada. Estavam presos. Mas eles começaram a cantar e a orar. E eles foram libertos, porque o louvor liberta. No verso 22 diz que ao tempo que cantavam e que adoravam, Deus destruiu os seus adversários. Eles, os adversários, se levantaram uns contra os outros na guerra de Josafá. E no verso 24 diz que aquela multidão que desafiava Josafá, aquela multidão ameaçadora, agora se resumia a nada. O resultado daquela batalha do amanhã de Josafá foi um triunfo. Havia tanta riqueza que o verso 25 diz que eles não podiam carregar. Depois de uma grande luta, depois de um grande confronto, Deus tem muito para mim e para você. Depois de um período em que você luta, que você persevera, que muitas vezes você olha e diz: oh meu Deus, aquela criatura que eu amo dá um passo para frente e 3 para trás. Oh meu Deus, será que algum dia essa agonia vai acabar? Será que essas recaídas vão acabar? Será que isso um dia vai haver realmente firmeza? Talvez você esteja numa batalha travada hoje, com uma multidão de inimigos ameaçadores, financeiro, espiritual, emocional, mas Deus vai derrubar um a um. E depois dessa luta, Deus tem muito para você e para sua família. No verso 27 diz que eles se alegraram por causa da vitória sobre os seus adversários. No Salmo 23 diz que Deus prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Deus vai preparar. E eles se alegraram por causa da vitória perante os adversários. Eu e você vamos nos alegrar. Deus vai preparar o momento certo. No versículo 30 está escrito que Deus trouxe paz ao povo e Josafá reinou muito tempo. Isso significa que Josafá foi estabelecido. Amém. Irmãos, isso é uma coisa que Deus faz por nós. Ele nos estabelece. Deus colocou Josafá naquele cargo. Quando Deus te estabelece, ninguém pode tirar você dali. Foi Deus quem fez.
Quando Deus estabelecer a paz, a transformação, a libertação na sua família e na sua vida, ninguém pode tirar isso de você. Glória. O que Deus estabelecer na minha e na sua vida, ninguém pode mudar. É Ele quem vai estabelecer na sua vida. Se Deus te deu aquele emprego, aquela empresa, aquele casamento, aqueles filhos, aquele irmão, aquela irmã, tudo aquilo que hoje faz com que você sofra e que enfrente um grande desafio, não se preocupe, Ele vai estabelecer. Amém. Ninguém pode destruir ou destituir o que Deus estabeleceu. Amém. Foi Deus que te estabeleceu. Então descanse no Senhor. Os seus filhos são do Senhor. Você é do Senhor. A sua família é do Senhor. Tudo seu é dele. Descanse nele. Foi Deus que abriu essa porta para você. E só Ele pode fechar. Amém. Deus disse a Josafá: amanhã. Deus não é poderoso? Ele podia ter feito assim, ó. Em 3 segundos, em 2 segundos, está tudo feito. Mas ele disse para Josafá: amanhã, sabe por quê? Porque ele queria ver Josafá dormindo e confiando nele. Ele queria ver Josafá acordar, louvando e confiando nele. Se Deus disse que tem um amanhã, então eu vou começar a cantar hoje, porque amanhã Deus vai me dar a vitória. Amanhã, você também tem um amanhã na boca de Deus. Deus tem um amanhã para a sua família. Deus está dizendo que é um projeto dele. Há uma promessa na Bíblia: se tu creres, salvar-se-á tu e tua casa. Não é por força, não é por esforço teu, é uma promessa. Então cante. Os seus filhos são dele. O seu companheiro é dele. A sua companheira é dele. A sua mãe, o seu pai, os seus irmãos são dele. Cante. Confie. Amanhã Deus tem uma promessa. Amanhã é para você cantar hoje, porque amanhã Ele vai fazer. Mesmo que você olhe e diga: mas meu Deus, está tudo desestruturado, está tudo acabado, eu só vejo destroços. Mas Deus disse a Josafá: amanhã. Mas o que é que precisamos fazer quando a notícia chegar debaixo de uma situação inesperada? O que eu preciso fazer para assegurar esse amanhã de vitória? Em primeiro lugar, nós não podemos permitir que as nossas emoções nos impeçam de buscar o Senhor. No capítulo 20, verso 3, Josafá teve medo e fez o quê? Ele foi buscar a Deus. Ele podia se esconder, podia murmurar, podia abandonar tudo, podia culpar os outros, podia se desesperar, podia dizer que ia perder, podia dizer que estava tudo perdido, mas ele não fez nada disso. Ele buscou ao Senhor. Jeremias 29:11 diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando se encontra realmente com Cristo, tudo muda. Não apenas o que os olhos veem, mas as coisas começam a mudar dentro de nós. Ele há de te abençoar, há de fazer diferença na sua alma. Não permita que as suas emoções te dominem. O que é que pode acontecer? Quem se encontra com Cristo tem esperança. Deus deu ordem a respeito dele e a vida daquele homem foi transformada. Josafá teve medo, mas não se deixou dominar pelo medo. Na hora do desespero, que nós possamos buscar a Deus, que nós possamos fazer propósito com Deus. Não murmure, não desanime, não permita que as suas emoções o dominem. Em segundo lugar, nós temos que reconhecer quão grande é a nossa necessidade diante do problema. Não adianta a gente empurrar para debaixo do tapete. Josafá juntou o seu povo para pedir socorro. Mas a quem Josafá pediu socorro? Eis a grande resposta desse homem. O texto diz que ele pediu socorro ao Senhor.
Senhor se reporta à soberania, ao Criador, aquele que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Reconheça quão grande é a sua e a minha necessidade diante dos problemas. Josafá não se vestiu de capa protetora e tentou resolver sozinho. Ele não se fez de pai do povo. Ele também não culpou os guerreiros dele. Vá pedir socorro a quem pode te ajudar. Peça socorro ao Senhor. Porque o Salmo 121 diz que o nosso socorro vem do céu. Josafá foi pedir socorro a quem pode tudo. É de lá que vem o meu e o seu socorro nas horas difíceis. Quando há perdas na sua vida, busque a Ele. O salmista disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O teu socorro vai chegar. Deus tem socorro para a sua e para a minha vida. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas a verdade é que Deus tem socorro para a sua vida e para a sua família. Ele vai nos socorrer. Não fique lutando na sua força. Pare de lutar. Quando as coisas estão muito difíceis, Deus tem me ensinado isso. Eu fico ali na minha mente: Senhor, e agora? Senhor, como é que vai ser? Senhor, o que vai acontecer? E no dia seguinte, no amanhã, Deus sempre me surpreende para bem. Sempre. Sempre, sempre. Mas descansa. Descansa em mim. Descansa em mim. Eu sou o dono de tudo. Eu sou o dono do coração das pessoas. Olha para frente. Olha para o amanhã. Às vezes você vê uma pessoa numa situação hoje. Olha para frente. Olha para o amanhã. Eu tenho um amanhã para essa pessoa e tenho um amanhã para você também. Olha para frente. Vai haver um amanhã na sua vida. O servo de Deus sempre tem esperança. Ele sabe que tem socorro do Senhor. Seja cheio da graça de Deus, para que você creia no socorro de Deus. O Espírito de Deus vem sobre a minha e a sua vida, e quando Ele vem sobre as nossas vidas, tudo muda. Em terceiro lugar, nós temos que aprender a nos cercar de gente que também se torna responsável por nós na hora da luta e da necessidade. Irmãos, na hora da luta e da necessidade, você verdadeiramente vê quem são aqueles com os quais você pode contar. No hospital, na hora de enterrar as pessoas que você ama, é nessa hora que você vê com quem você pode contar. São poucos. Quem são os seus amigos íntimos? De quem você se cerca? Cerque-se de pessoas que sejam firmes na fé, que dividam as cargas e as lutas com você. Josafá não foi sozinho para a luta. No verso 4 está escrito que juntou a sua gente. Ele juntou a sua gente. Não queira estar cercado de quem fala da boca para fora que está com você. Cerque-se de amigos. Cerque-se de amigos. De pessoas cheias de Deus. Porque na hora da luta, você vê quem são seus amigos. Quando Moisés suspendia as mãos, Israel prevalecia. Havia uma luta. E aquilo ali é uma figura da nossa luta espiritual. Havia uma luta de Israel contra um outro povo. E Moisés, quando ele levantava as mãos, Israel ganhava. Quando ele abaixava as mãos, Israel perdia. Só que ele sozinho não aguentava ficar com as mãos levantadas todo tempo. Então, ele cercou-se de amigos que levantavam as mãos de Moisés. E eles ajudaram Moisés a ficar com as mãos levantadas, para que a luta espiritual e física fosse vencida. Quando ele abaixava a mão, Israel perdia. Como o povo e Moisés iriam vencer sem os amigos que levantavam as suas mãos? É claro que Deus estava com ele. É claro que Deus não ia deixá-lo perecer. Mas esse episódio ficou na Bíblia, para que nós possamos aprender que nós precisamos de amigos que nos ajudem, que levantem as nossas mãos a Ele.
mão levantada de Moisés era para quem? Era para ele. Quem levanta as suas mãos quando você está cansado? Jesus disse: vinde a mim todos os que estão cansados. Moisés não foi sozinho. Josafá não foi sozinho. Você tem que se cercar de gente de guerra. Pessoas espirituais que oram por você, que fazem propósito com você. Pessoas cheias do Espírito Santo. Temos que nos cercar de gente que nos ajuda na hora da batalha. Cuidado com um amigo que te impede de cultuar a Deus, de vir à casa de Deus, de buscar a face do Senhor. Nem tudo é pecado, mas há muito embaraço. Tem gente que não consegue avançar, dá um passo. Procure gostar daquilo que Deus tem para você e não daquilo que agrada aos teus olhos apenas. Porque há muitas coisas que agradam aos nossos olhos e é muito bom. Ontem nós fomos ao shopping e é muito bom olhar aquilo tudo, andar por ali, ver as pessoas sorrindo, e comprando, e indo para o cinema, e comendo, e bebendo. É muito bom, é maravilhoso, agrada aos olhos, mas isso não é tudo. É bom, é importante, mas não é tudo. Em quarto lugar, apesar de tudo o que aconteceu, ele jamais perdeu a sua fé. Ele começou a orar, a buscar a Deus. Esse homem conhecia Deus e sabia quem Deus era. Mas Deus também conhecia Josafá. Você é conhecido de Deus? Você sabe quem é Ele? Você tem que conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Eu e você. Mas Josafá, no verso 9, tinha experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus sabe que o livramento certamente virá da parte de Deus. Deus nunca vai te deixar só. Deus nunca vai te deixar sucumbir diante dos problemas. Ele nunca vai te abandonar. Pode todo mundo te abandonar. A Bíblia diz que se o pai e a mãe abandonarem uma criança de colo, Ele não vai te abandonar. Então esteja certo disso. Deus tem livramento para mim e para você hoje. Nesse dia, Deus sabe tudo. Ele é tão fabuloso, já estou terminando, que Ele preparou um projeto de vida para o homem. Deus sabe tudo da tua vida e da minha vida. E é por isso que o salmista diz que Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Amém. Olha que coisa linda. Quando você acordou hoje, com a boca cheia de mingau dos anjos, como dizia minha avó, todo descabelado, Deus sentiu prazer em olhar para você. Lá vem meu filho se levantando. Olha minha filha acordando. Chore, mas se levante para lutar. As grandes lutas de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Qual é o desafio que você está enfrentando hoje? Vamos aprender com Josafá. Nós podemos até sentir medo. Podemos até nos encontrar numa situação que não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos devem estar postos nele. Porque Ele vai intervir. Ele nunca vai deixar nem a mim, nem a você sozinho. Vamos orar. Irmãos, se vocês puderem, vamos ficar de pé.